se não tem aquele knockdown e eu não acabo com a luta, talvez eu ia perder a luta. E eu pensava, será que isso é pra mim mesmo? Lutadores com excelência, eles buscam a finalização, né? Porque isso faz toda a diferença. Sim. Por exemplo, o Metallica. Só que nessa vez eu sentei pra testar tudo isso, é o início da carreira. Mas quando você entra lá, você assassina os caras, né? Você chega e acaba com os caras. Olá pessoal, está começando mais um episódio do Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu sou Vitor Mesquita, violeiro e host do Lamparina Podcast. Eu estou com o Fábio Gabriel. Eu sou o Fábio Gabriel, estou junto com meu amigo Vitor Mesquita, fazendo mais um episódio desse Lamparina Podcast. E hoje um entrevistado especial, como todos os nossos episódios, nós costumamos falar com convidados super especiais. Exatamente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aperta no sininho para você receber as notificações. O episódio está começando e hoje, como o Fábio falou, todo episódio é especial porque a gente traz pessoas sempre especiais no sentido que tem uma história muito boa para contar para a gente, experiências de vida. A gente está aqui com o Vicente Luque. Está no esporte desde 2009, disputou mais de 30 lutas. Atualmente está no top 10 no ranking do UFC, no meio médio. Prazer, isso. Vicente. Prazer meu, obrigado aí pelo convite. E já acompanhei alguns episódios, estava animado para vir aí poder compartilhar um pouco da minha história e conversar, né? Mais que tudo, conversar aqui. É uma oportunidade de ter você aqui, né? A gente estava estudando um pouco da sua vida, né? Dentro da luta, né? Você teve um incentivo muito novo desde pequeno, né? Você tem, por uma novidade, eu acho que poucas pessoas conhecem, você iniciou na área da luta com 7 anos de idade, foi isso? Eu comecei até assim, antes, os 3, 4 anos de idade, eu ia já pro tatame de karatê, minha mãe é faixa preta de karatê, então já ia com ela, né, pequeno, assim, minha mãe trabalhava, aí já me buscava ali na creche e eu ia junto com ela pro treino dela, acompanhava, mas ficava ali dentro brincando. Aos 4 foi quando eu realmente comecei a participar das aulas, era da turma até, a turma eu acho que era de 5 a 7, 5 a alguma coisa, eu era mais novo um pouquinho, mas já treinava. E ali eu comecei a treinar, tive várias competições também de karatê, tenho até muitas fotinhos assim guardadas com troféu, naquelas competições bem clássicas de karatê. E daí começou meu envolvimento. Engraçado porque não era algo que eu imaginava que eu faria. Então assim, até os 15 anos, que é quando eu comecei a treinar Muay Thai, já da minha vontade 100% assim, é isso que eu quero fazer. Daí que veio o strike, então. Exatamente. Mas até então, eu nem imaginava que eu ia lutar. Então, pra mim, eu não fazia, na verdade, Mas você sempre fazia esporte? Sempre fiz esporte. Meu pai é jogador de rugby, então ele jogou rugby até os 43 anos. Seu pai foi da seleção chilena de rugby? Foi, seleção chilena. Ele jogou pra Universidade do Chile também, aquele que tem o U, né? Uhum. Tem um time de futebol, é a mesma coisa, só que do rugby. Jogou na seleção chilena, disputou o Mundial na África do Sul, né, representando o Chile. Então, o esporte estava no sangue. Isso é uma coisa que tanto meu pai como minha mãe, mesmo eles tendo se separado quando eu tinha mais ou menos de 4 para 5 anos de idade, e eu morava aqui em Brasília com minha mãe e meu pai lá nos Estados Unidos, eles sempre conversavam comigo e falavam assim, uma coisa muito importante, estudo e o esporte. Então o esporte tem que estar presente. Não faziam questão, né? Não tinha que ser a luta, não tinha que ser o rugby, mas tinha que estar presente. Então eu passei por vários esportes, joguei futebol, na escola eu jogava, joguei vôlei, joguei basquete, joguei um pouco de handball, joguei vários esportes diferentes, fiz kung fu, artes marciais variadas também, capoeira, antes, né, de entrar mesmo pro Muay Thai aos 15. Mas sempre indo de um esporte para outro até encontrar realmente qual ia ser o esporte que eu ia querer seguir pro resto da vida. Não, também assim, não com o intuito profissional. Sim. Dos meus pais, era um intuito assim, mais assim, o esporte é para a vida, para você, né, ter a disciplina, para você ter esse aprendizado, ter essa vivência, essa experiência e a saúde que o esporte traz,
mas nunca, eu acho que nem eles pensavam que eu seria um atleta mesmo. Profissional, né? Exatamente. E você pensava isso quando você era pequenininho, sua mãe faixa preta de karatê, né? Então, sempre incentivou o esporte, igual você está trazendo aí. Você viu no decorrer... Você na verdade, você nasceu em Westwood, isso, nos Estados Unidos, né? Uhum. Você é americano, né? Isso. América do Norte, americano do Norte. Sim, dos Estados mas Unidos. também você tem dupla cidadania, vamos dizer, sim, brasileira também, sim, né? O seu pai é chileno, sua mãe brasileira. Uhum. E você morou muito tempo lá ou você veio já pequeno para cá? Eu morei lá até os 7 anos de idade. Então, de 6 para 7 ali. Logo quando eu fiz 7 anos, eu vim pro Brasil. E eu vim pro Brasil a primeira vez quando eu tinha 3 anos. Então, meus pais moravam nos Estados Unidos. Eles foram para lá logo antes de eu nascer. Eu nasci, a gente estava morando lá. Mas, assim, a vida não estava, vamos dizer, dando tanto certo, prosperando, assim. Então, minha mãe viu a possibilidade de talvez voltar para o Brasil com meu pai. Só que meu pai ficou nos Estados Unidos. Eu e minha mãe viemos para o Brasil quando eu tinha 3 anos de idade, numa tentativa de ver se minha mãe conseguia um bom emprego, se seria uma opção eles voltarem, né, virem para o Brasil e em vez de ficar nos Estados Unidos. Nisso, a gente passou acho que 8 meses no Brasil. Voltamos para os Estados Unidos e a gente viu que não era uma boa. Assim, a gente não, né? Eu era um moleque, não sabia de nada. Eu só estava acompanhando meus pais. Mas meus pais viram que não era o momento para vir para o Brasil, continuaram lá. Depois disso, acabou, meu pai e minha mãe se separaram, mas minha mãe continuou morando lá, né? Então eu continuava. Aí meu pai me buscava uma vez por semana, passava o fim de semana com ele. E eu continuei morando lá até os 7 anos de idade, quando minha mãe estava tendo dificuldade com visto, não conseguiu. Meu pai, por outro lado, ele conseguiu, já tinha conseguido a cidadania americana, porque o pai dele morava lá já também há muitos anos, então isso ajudou. Minha mãe não conseguiu e aí ela teve que voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil com ela quando eu tinha 7 anos. Brasília? Brasília, já. Minha mãe é nascida em Brasília, então a gente veio para cá. Minha família toda, por parte de mãe, maior parte está aqui em Brasília, alguns estão em Minas, mas grande parte aqui. E aí cresci aqui, estudei, conheci minha esposa aqui, meu filho nasceu aqui, então represento Brasília, né? Eu sempre, para mim é minha casa, então... Você, quando era menino, era muito brigão ou não? Você conta a verdade aqui, a galera quer saber, né? Vou falar a verdade. Eu briguei bastante quando era... Assim, dos 12 até uns 14, 15 anos, tive muita briga, assim, tanto briga de rua, assim, que a gente encontrava a galera e marcava alguma coisa, ou na escola, confusão de escola, mas eu não era brigão. Então, eu tinha um amigo, o Yuri, ó, vou falar aqui o Yuri, a gente estudava aqui no Lago Norte, no SECAP. Então, a gente estudava aqui, e amigo de infância, pô, sou amigo dele desde que eu cheguei em Brasília e comecei a estudar aqui. A gente se conheceu no primeiro ano e até hoje é amigo. Hoje ele mora em Poços de Caldas. Então a gente já não tem mais esse convívio tão próximo fisicamente, mas ainda segue muito próximo falando lá. Eu sempre mando mensagem para ele. E ele sempre foi... Ele era fácil de arranjar confusão. Ele era, meu irmão, ele era gente boa pra caraca, mas era também ele, né? Invocado. Se alguém, tipo, olhava pra ele diferente, já, o que foi? O que tá olhando? Não sei o quê. E aí ele arranjava confusão. Eu, por outro lado, eu era muito boa. Até hoje sou tranquilo pra caramba, mas eu gostava de brigar. Tipo, a adrenalina da briga, eu gostava. Então ele arranjava a briga, sempre foi mais baixinho, assim, menor do que eu. Então eu também tinha meio que uma parada defensiva, assim, eu não queria que, tipo, ninguém fosse lá pra cima dele, bater nele, ainda mais se o cara era maior que ele, eu já entrava no meio que defendendo. Então eu ia lá, muitas das minhas brigas foi ele que começou, e aí eu já ia pra parte da briga, mas era uma coisa que eu gostava da adrenalina. Entendi. Daí que foi quando aos 15 anos eu comecei a treinar o Muay Thai, que eu já, com 6 meses de treino, eu fiz minha primeira competição e eu vi essa parada que eu gosto. Porque eu já gostava da adrenalina. Aquilo ali nunca foi uma coisa que não me trazia medo, me trazia tipo uma parada, pô, isso aqui é massa, eu gosto. Só que eu também
tinha a disciplina, vamos dizer assim, que eu aprendi no karatê, aprendi da minha mãe, do meu pai. Assim que eu comecei a treinar e eu lutei meu primeiro campeonato de Muay Thai, já era uma coisa muito forte da luta, né? Eles passavam pra gente, ó, você tá treinando, você não vai mais... Não é admitido briga na rua, briga na escola, confusão. Tem que chegar aqui e mostrar que você está sendo um bom aluno, disciplina. Então, como isso já tinha vindo lá atrás, eu estava gostando do Muay Thai, eu estava começando a competir. Ali, com 15 anos, quando eu comecei, foi quando aí parou. Aí não briguei mais na rua e não é nem uma parada assim, não tinha medo da consequência. Eu tinha meio que eu não queria, tipo, trazer vergonha, assim, pro meu treinador, pra minha mãe. Eu falei, não vou fazer isso. Tipo, esse é um valor muito forte do esporte. Eu treinei Sim. uma época Muay Thai e boxe com o Douglas, aqui em Brasília. Aí ele... diversas vezes, assim, no treino, assim, um ou outro brigava na rua e ele descia o sabão mesmo, assim. Eu vi que era muito... Porque isso é uma coisa séria, né? Que representa... Sim. O cara tá ali... Tá lutando junto com o time, né? Com o CT ali. O cara vai na rua, ele tá representando ali aquela academia, né? Então isso é muito importante, esse cuidado, né? E o que você falou assim, né? Que o esporte traz na sua vida disciplina e tal, fora da luta, fora do esporte, assim. O que você vê os benefícios do esporte? Eu acho que, cara, o esporte... Eu diria assim, ele traz uma coisa que eu acho que muita gente, principalmente hoje, a gente se afastou muito já, vamos dizer, do que a vida era, sei lá, 200, 500 anos atrás. E é muito tempo pra gente, porque a gente vai viver, né, um período, talvez 80 anos, se der 100 anos, mas 200, 500 anos atrás não é tanto tempo assim, considerando a história, né, da humanidade. E eu acho que o esporte, ele traz isso, ele traz uma necessidade, ele preenche uma necessidade física que a gente tem, até hormonal, eu acho que instintiva, né, de deixar o nosso corpo, né, atingir limites, atingir uma sensação de superação, uma sensação também de exaustão, então você poder trazer seu corpo ali no limite dele, que depois você realmente, você faz uma refeição e tá morto, e aí você tá ali descansando, mas você tá morto, só que você tá se sentindo bem, você tá sentindo que, caramba, eu fiz alguma coisa, né, meu corpo precisava disso, o corpo se sente bem, então acho isso muito positivo, e isso vai muito além do físico, ele acaba entrando no mental também, então eu me sinto assim, eu consigo ver até em comparação com outras pessoas, eu sou uma pessoa muito calma, eu sou um cara muito... Eu consigo lidar com coisas que são estressantes, às vezes que são muito preocupantes, talvez eu lido de uma forma tranquila e eu acho que o esporte me ajuda nisso, porque ele preenche isso, então meu corpo ele já está... vamos dizer, ele não está com estresse ali, ele libera isso no treino, ele libera Dissipa, isso no né? dia. Exatamente. É uma forma de poder liberar aquela energia que você está precisando liberar. Exatamente. E deixando uma energia de serenidade, tranquilidade. Sim. Né? A endorfina, né? Você trabalha aquele limite importante, né? Sim. Você lutou grandes eventos, né? Capital Fight, Shoto, Spartan, né? O Jungle Fight. E você tem mais de 30 lutas no card, né? Na verdade, você tem 32 lutas, porque duas foram do reality show. Né? Então, você tem 32 lutas, 11 nocautes, né? 3 bônus de melhor luta da noite, 3 bônus de de nocaute melhor aplicado da noite. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou profissionalmente no início da sua carreira? Cara, no início, eu acho assim, foram algumas. Eu acho que uma era o momento do esporte. Então, eu sou de Brasília, né? Eu cresci aqui, treinei aqui. Brasília hoje está começando a ser reconhecida como um celeiro para talentos no MMA, mas não era no passado. Então, assim, quando eu comecei, a gente tinha Rani, Paulo Thiago, né? Que estavam no UFC, estavam bem. Sim.
E aí a gente teve também o Carlo Prater, que foi pro UFC e treinava aqui. Inclusive, eu treinei muitos anos com ele, aprendi muito wrestling, muito do MMA com ele. Né? Lá na época, no início do Cerrado MMA, ele tava junto também. Então, assim... E assim, vão ter mais alguns, eu vou... Assim, mas eu tô falando dos que chegaram no UFC que eu me lembre aqui. Né? Se eu esquecer de algum, se eu esquecer de algum... Essa história me já desculpa. tem 8 anos, né? Eu acho 7 que para mais, 8 né? anos. Quando, Não, então no UFC especificamente. então, mas isso é quando eu entrei no UFC. Então eles já são tinham... até bem antes, 10 anos, mais de 10 anos atrás. Então, eu tava ali começando e eu via esses caras, eles eram exemplos para mim de que era possível. Só que o MMA ainda era pequeno em Brasília. Sim. Então a gente tinha um grande time que era a Constrictor. E aí o Cerrado começou, onde eu comecei ali em 2009 a lutar. E assim, a gente... Isso eu acho que era um desafio. Então, um desafio de como é que a gente vai chegar lá, sendo que a gente não tem muita visibilidade. A gente está no Brasil. Jungle Fight era um caminho, Shotô era outro, né? Então eram 2 eventos. Mas assim, eu era de uma equipe pequena. Eu não tinha... Meu treinador na época, o Daniel, ele não tinha tanta influência como ele tem hoje. Então, assim, não tinha material a facilidade, humano, material humano, facilidade de entrar nos grandes eventos, conhecimento de, vamos dizer assim, hoje eu olho assim minha carreira para trás e eu vejo, eu fiz luta com caras que tinham 30 lutas, eu tinha 3 lutas, 4 lutas. É uma luta que eu não faria hoje. Hoje eu não casaria um cara que está começando com um cara que já tem uma experiência. Mas a gente não tinha esse conhecimento. Então, acho que assim, esses foram desafios e dificuldades lá atrás, mas que foram superados, né? Eu fui superando, mas eu tive momentos onde eu duvidei, onde assim, eu tava vindo de 2 vitórias, depois eu tive uma derrota, um empate, outra derrota, e eu pensava, será que isso é para mim mesmo? E ao mesmo tempo uma pressão dos meus pais que acreditavam muito no esporte, porém sempre colocaram o estudo em primeiro lugar, que é extremamente... Hoje eu tenho filho, eu sei que é isso mesmo, tem que ser assim. Mas assim, meus pais eles falavam, beleza, você segue com o MMA, mas você tem que estar na faculdade, você tem que fazer, você tem que ter um emprego, você tem que ter alguma coisa. Então, esse desafio de assim, acreditar no meu sonho, só que ao mesmo tempo tentar equilibrar isso com, né, o que meus pais esperavam de mim, porque eu comecei a lutar com 17 profissionalmente. Sim. Então eu dependia da minha mãe, eu morava com minha mãe. Né, ela pagava as contas ali, então eu tinha que, né, não tem como eu querer tudo do meu jeito, eu tenho que também respeitar o que eles cobravam de mim. Então acho que assim, isso era um desafio de poder seguir acreditando naquilo, mesmo muitas vezes tendo várias coisas contra, né? Teve gente, vamos dizer, mais não tão diretamente da minha família, mas não meus pais necessariamente, mas que, né, tentavam me aconselhar, mas sempre naquele caminho. Isso é um caminho mais difícil, acho que você não devia ir por aí, talvez você devia realmente deixar isso de lado e acreditar mais no que é uma o coisa mais concreto, né? Vamos dizer assim, convencional, o que é a vida, né, das pessoas normalmente, que é assim, estuda, arranja um emprego, trabalha, vai ser mais tranquilo. Só que eu não conseguia, tinha uma coisa para mim que falava, não... Mesmo se for para, sei lá, morar na rua por um tempo, mas saber que eu tentei, que eu dei tudo. Né? E você acredita realmente que o bônus, quando a gente recebe alguma coisa, assim, hoje você é um atleta, profissionalmente falando, entre os 10 melhores meio médio, né, do mundo, né? Sim. Ele enfrentou caras assim, que nocauteou caras. Você tem 11 nocautes no seu cartel e você vê que... Porque as coisas não vêm com facilidade, né? As coisas, quando a gente concretiza algo, é com dificuldade. E você acredita que tudo na vida vem com dificuldade ou você acha que as coisas aparecem de mão beijada também? Você acredita na sorte? Eu acredito, mas eu não acho que é sorte. Eu acredito em Deus, então para mim é bênção e eu acho que a dificuldade ela vai muito do ponto de vista de cada um.
E do que, assim, também eu acho que a vida que a gente tem quando é novo, ela vai moldando e vai ensinando a gente a lidar com a dificuldade. Então, talvez para mim, algo que não seja tão difícil possa parecer muito difícil para outra pessoa. A própria luta é isso. Eu vejo, assim, muita gente pergunta para mim, caraca, como é que você aguenta tomar um soco lá? Para mim, desde moleque foi muito fácil, mas eu entrei num tatame com 3 anos de idade. Eu levei soco na cara quando eu tinha 5 anos. Eu fazia sparring. Era, obviamente, com outro menino de 5, 6 anos. Então, mas eu estava acostumado. Então, eu cresci. Isso é normal para mim. Então, uma dificuldade do outro, para mim, é uma coisa normal. Não é tão difícil. Então, assim, eu acho que de mão beijada nada vai acontecer. Mas a gente vai se adaptando. A gente vai... eu acho que a gente vai tornando essas dificuldades, esses obstáculos em coisas mais simples, coisas mais rotineiras, coisas que você consegue lidar, né? E aí acaba que tudo isso é o que eu vejo, assim, eu acho muito impressionante do esporte e todos os esportes. Você vê um atleta de alto rendimento fazendo, né, praticando seu esporte, competindo, ele faz parecer fácil. Mas não é fácil. Então eu acho que isso é exatamente... seria isso que eu estou tentando explicar. As dificuldades estão lá, os desafios estão lá. Mas a gente treinou tanto, a gente fez isso tantas vezes, são tantos anos que a gente faz parecer fácil. Não é fácil. Nem pro cara, nem pro melhor do mundo é fácil. O John Jones voltou agora recentemente a lutar. Finalizou o cara em 40 segundos, sei lá, 1 minuto e pouco. Moleza, né? Moleza. Mas... quanto que ele treinou para essa luta? Quantos anos ele tem de treino na vida? Quantas horas? Hoje eu penso em já me perguntaram, caraca, quantas horas será que você tem de sparring? Eu faço sparring forte, assim, desde os 15 para 16 anos de idade. Se eu botar em horas... horas de voo, né? Muitas horas. Sparring é a simulação da luta. Então a gente bota luvão, bota caneleira, bota protetor bucal... Às vezes pode botar joelheira, caneleira, vai depender de quanto você quer tornar aquilo real. Alguns caras botam capacete também. E aí a gente faz, vamos dizer, rounds de 5 minutos, assim como são os rounds da luta, muito próximo do que seria um ritmo de luta. Como a gente está com mais proteção, a gente não vai se machucar. Pode acontecer acidentalmente, né, ocasionalmente algum corte, uma coisa assim, mas geralmente nada disso acontece. E a força que a gente usa, ela vai girar entre 60% a 80%. A gente não vai botar 100%, que é o da luta, até para não lesionar, né? Você a gente nem tem o luta, oponente. nenhum dos dois, mas a gente chega muito próximo. O ritmo é o da luta, então a intensidade no sentido assim... o gás, o quanto a gente realmente briga pela posição no chão, vamos dizer, a parte de chão, a parte de wrestling é 100%, porque essa não te machuca no sentido de cortar ou um machucado tanto assim. Pode acontecer uma coisa acidental, Sim. mas geralmente não acontece. Então é isso, o sparring é uma simulação mais próxima que chega da luta, sem ser a luta. Estamos aqui com o Vicente Cata Preta Luque, Vicente Luque, mais conhecido aí no cenário no mundo, né, da luta, hoje lutador do UFC, né, já há um bom tempo, desde 7 a 8 anos já, lutador do UFC. Na hora da luta, é impossível pensar em outra coisa sem ser a luta? Ou você... Cara, eu já pensei em tanta coisa. Durante a luta? Durante a luta, antes da luta. Eu acho que, assim, antes do UFC, tem uma história engraçada que eu tava lutando no Shotô. E tem uma hora que eu saio, assim... o Shotô era ringue, né? Sim. Então eu saí, assim, do ringue, mais ou menos, assim, até o peito, assim. E tinha a mesa da arbitragem do lado de fora. E tinha, assim, tipo isso, parecido com esse negocinho aqui da Max Foods. Só que de salgadinho. E a gente faz dieta muito pra perder o peso, né? Então eu já tava meses sem comer salgadinho. E aí no que saiu, que assim o juiz interrompeu a luta pra voltar em pé, porque a gente tava saindo, eu vi os salgadinhos e falei, caraca, os salgadinhos tão bonitos, velho. Eu tô com vontade. Mas ali já deu pra ver que assim, que era meio que... Hoje eu consigo ver, ali eu tava com a falta de foco. Sim. Né? Foi até uma luta que eu empatei, fiz algumas decisões erradas. Então assim, lá no começo passava muita coisa. Antigamente...
No começo eu pensava muito sobre a luta É que e foi me com incomodava. Rodrigo Medeiros, né? Essa aí, exato. Então, assim, as lutas antes me incomodava pensar muito em luta. Então, eu ficava pensando demais, não queria. Aí eu comecei a, tipo, ou ver TV, ou jogar videogame, fazer alguma coisa para me distrair. Mas aí também eu comecei a ver que isso me tirava demais. Então, ao longo do tempo, eu fui meio que aprimorando isso, até que em 2016 eu comecei o trabalho com a minha psicóloga, Luciana Castelo Branco, que eu trabalho até hoje. Hoje ela também atende outros lutadores do UFC, Vivi Araújo, o Gilbert Burns, o Durinho, entre outros, né? Então, assim, e daí eu comecei a realmente entender qual é a mentalidade para lutar. E no caso para mim, né? Porque isso é muito particular de lutador para lutador. Sim. Então a gente conversou sobre e fez avaliações sobre nível de ativação. Então tem lutadores que têm um nível de ativação muito alto. É um cara pilhado, um cara muito até ansioso, que fica nervoso. Tem caras que são mais calmos até demais. Eu sou um cara desse. Então, assim, eu sempre fui muito tranquilo. Às vezes até demais. Muitas vezes você vai ver luta minha em que primeiro round eu pareço que eu tô dormindo. E eu só vou acordar metade do primeiro ou o segundo round e depois. Então, isso era uma coisa que a gente foi trabalhando, equilibrando para conseguir achar um ponto onde eu consigo ter um nível ideal de rendimento. Então, assim, eu vou render muito parecido em todas as minhas lutas, em questão de, assim, do que a gente pode controlar. O adversário muda, a estratégia muda, a luta a gente não tem como controlar o que vai acontecer lá, mas o que vem antes é possível. Então, assim, a gente viu o que é positivo. O Vicente ele gosta na semana da luta ficar mais tranquilo. Então eu fico mais, eu tenho isso assim, eu não sou eu saio para algumas ocasiões, eu gosto de jantar um dia antes da luta, que é o dia que a gente está recuperando do peso, eu gosto de jantar com o time. Para mim é uma sensação de tipo assim, pô, a gente concluiu o nosso trabalho em equipe, amanhã eu vou lá, vou entrar e vou fazer o que eu amo. Então é meio que um agradecimento, todo mundo junto, deu certo, chegamos até aqui, nada deu errado, não me machuquei, bati o peso, boa. Esse é o momento que eu gosto, mas o decorrer da semana antes, eu fico mais no meu quarto. Às vezes, quase sempre minha esposa vai comigo, mas mesmo se ela não vai, eu falo muito com ela e com meu filho no FaceTime ali, a gente conversa. Então eu fico mais tranquilo, eu estudo luta do meu adversário, ou até outras lutas que me inspiram o meu jogo. Eu gosto muito de também, uma coisa que a gente faz, que é rotina, já é rotina mental, a visualização da luta. Então a visualização ela é um processo exatamente de que você meio que imagina a luta acontecendo, só que é muito real. Então eu faço desde o momento que eu saio do hotel e aí eu vou para a arena, eu me preparo, visto a minha roupa, coloco a atadura, coloco a luva, inicio o aquecimento, caminho para a luta com a minha música, entro no octógono, sou apresentado pelo Bruce Buffer. A luta se inicia e daí acontece a luta. Eu faço isso muitas vezes durante o camp, até a luta. E na semana da luta eu faço, no dia da luta eu faço também. No dia da luta geralmente eu faço 2. E isso proporciona o quê? Que eu tenha vivido a luta várias vezes, de várias formas diferentes, sem realmente ter vivido. Então me prepara para mais situações. Com isso, seu mental também vai se fortalecendo. Exatamente. Você vai trabalhando adrenalina, trabalhando... Vai tornando aquilo ali como... uma realidade, vamos dizer assim. E uma coisa que você já fez várias vezes, fez. Rotina. Então, assim, a primeira vez que você vai, sei lá, fazer uma apresentação em público, te dá um nervoso. Agora, quando você já se apresentou em público 200 vezes, é menos. Isso é a mesma coisa. Você faz mentalmente. Mentalmente, Você faz toda aquela estação. Isso, fecha o olho. Assim, eu já fiz, em diferentes momentos, eu já testei diferentes coisas. Então, eu já testei botar minha música... no momento que eu vou entrar com o olho fechado, botar minha música para tornar aquilo mais real. Alguns atletas, o Durinho eu falo muito com ele, aí ele me passa mais ou menos como ele faz, porque ele faz isso também. E aí a gente vai meio que sentindo como que pra gente funciona melhor. Então, pra mim, hoje é tudo muito eu, sozinho, tento o mais silêncio possível,
olho fechado, apago as luzes. E aí eu realmente entro ali no... É como se fosse uma meditação da luta. E aí ali se torna tudo muito real. Inclusive fico um pouco suado depois. O coração, ele dá aquela adrenalina, gela as pernas, que é uma coisa que eu tenho muito. Assim, tinha muito no passado. E é engraçado porque tudo isso acontece muito na visualização. Hoje, para mim, já não acontece muito na luta. Entendi. Então, no dia da luta, é como se eu já... Passou por Eu já aqui. tô aqui, então já não dá mais o nervoso. O que você falou é interessante porque quando a gente tá começando, né? Eu sou músico, né? Então, vou fazer um show é igual o atleta vai pra luta, vai pra competição. A preparação basicamente é a mesma. Só que cada um tem um jeito. E você falou uma coisa interessante que você foi testando. Quando a pessoa tá começando, né? Ou o cara é músico, ou é atleta... Pô, se tem um cara do lado ali que tá assim, só mentalizando, fechado, imita ele, vê se dá certo. Depois não, fica totalmente fora, não pensa em nada, fica caminhando, até encontrar, né? Porque isso faz toda a diferença. Sim. Por exemplo, o Metallica, eles, no show deles, eles sempre contratam, tem um palco, eles têm que ter um estúdio ao lado do palco. Porque antes de eles entrarem no palco, eles tocam 5 músicas. Ah, é? Eles tocam valendo. Porque assim, quando eles chegam no palco, eles já chegam, cara, muito quente. E o som deles é pesado. Então eles têm que estar com muita energia. Sim. Como é que vai ter energia sentado assim? Né? Para eles funciona, né? Sim. Por exemplo, para mim, eu tenho que sentar, tá ali 1 hora antes do show, eu afino os instrumentos e tal, toco, dou uma aquecida, mas 10 minutos antes eu tenho que pensar totalmente coisas fora dali. Sim. Tem que conversar com alguém, ou tem que, sei lá, entrar na rede social, porque eu tenho que me deslocar, porque aí quando eu entro no palco, aí eu... Pra mim funciona. Sim. Por exemplo, meu pai não. Meu pai ele tem que ficar o tempo todo, se alguém perturbar ele, ele já perde a concentração. Mas isso é interessante, né? Porque a gente acha que o atleta é só ali. A competição começou muito antes, né? Sim. Muito antes do ringue ali. Não, com certeza. E eu acho que, igual você falou, assim, o melhor momento para testar tudo isso é o início da carreira. Porque é quando, assim, você pode errar mais. Eu cheguei no UFC com 4 derrotas e 1 empate. Então, até isso é engraçado assim da minha história. Se você olha o meu cartel pré-UFC, ele é um cartel até suspeito, vamos dizer assim, tipo, não é um cartel favorável para entrar no UFC. Tiveram várias variáveis para eu entrar no UFC, né? Então, assim, eu falo inglês desde novo, eu falo inglês com minha mãe, a gente manteve isso porque quando a gente veio dos Estados Unidos para cá, minha mãe começou a falar só inglês comigo para eu não esquecer. Então isso me ajudou, porque eu entrei pelo TUF americano. Uma exigência era falar inglês fluente. Outra coisa foi um TUF que era o American Top Team versus Black Zillions. E eu tinha treinado, talvez uns 6, 7 meses antes do TUF, eu tinha treinado na Black Zillions pela primeira vez. E eles gostaram muito disso, assim, gostaram de como eu treinei, gostaram do talento que eu tinha, acreditaram em mim, né, como um prospecto aí para o futuro. E 7 meses depois o UFC ofereceu para eles a chance de estar no TUF na categoria meio médio, que era a minha categoria. Então, várias variáveis que aconteceram para eu poder estar lá, porém o meu cartel não era uma delas. Então, assim, talvez se não fosse o TUF, eu não seria um lutador ali, porque a galera olha assim cartel. E, pô, o cara que é invicto é o primeiro que vai ser olhado. Depois o cara que tem uma derrota, o 2, o 3, aí o 4. Então eu era um cara que tinha 4 derrotas. E eu não tinha tantas vitórias. Eu tinha 7 vitórias, 4 derrotas. É inconstante. Então, assim, por esse fator eu não seria olhado. Porém, eu treinei num lugar onde os caras viram de fato o meu talento. Então viram que eu poderia realmente ser, né, com trabalho e a longo prazo poderia ser um lutador de qualidade. Teve essa coisa que o UFC decidiu, deu a oportunidade para o time escolher, né, quem participaria, o time me escolheu e eu entrei lá. Então, assim, isso daí eu acho que entra exatamente na questão do teste. Eu fiz vários erros antes, então eu lutei com caras muito mais experientes que eu, por isso algumas das minhas derrotas.
Eu lutei em eventos grandes, então eu lutei no Shotô aqui em Brasília, eu lutei no Jungle Fight aqui em Brasília. Foram 2 lutas que uma eu empatei, a outra eu perdi. E eram eventos grandes, eu tinha poucas lutas. Eu lutei o Capital Fight na minha 3ª luta e era um evento gigantesco, uma pressão muito grande. Eu colocava muita pressão em mim porque eu sempre lutei com caras de fora. Então eu representava Brasília, eu tinha que, né, pô, a gente tá em casa, o público, tudo, vou lá e vou dar o meu melhor. Então assim, eu tive que, né, lidar com isso e talvez falhar no início da minha carreira, porém isso me preparou no começo, para quando realmente conta, que é quando eu entrei no UFC, eu já estava acostumado com isso. Então, tanto que eu cheguei no UFC e aí eu tive, eu acho que nas minhas primeiras 10 lutas, eu ganhei 8. Então já 10 lutas, 8-2. Um cartel totalmente diferente que era o fora do UFC. Sim. E entre isso, vários bônus. Tanto que era uma coisa que me perguntavam muito. Caramba, mas como que os repórteres viam assim? Como é que teve uma mudança tão grande, né, do Vicente antes do UFC e Vicente depois do UFC? E eu acho que grande parte foi esses testes. Então, assim, no início da minha carreira, eu falhei, fui falhando, fui, né, vendo o caminho que ia dar certo e a persistência de continuar, né, mesmo falhando, porque, né, não tem como falar assim, pô, falhar é massa pra caramba. Não, é uma merda. Eu me sentia mal, perdia, eu ficava uma semana em casa, não queria ver ninguém, ficava com vergonha, que perdi na frente de todo mundo aqui em Brasília, representando Brasília. Só que, assim, já ia me trazendo, né, aqueles aprendizados que seriam muito mais difíceis se acontecessem só no UFC. Vamos dizer, eu chego invicto no UFC e perco a primeira vez lá. E aí? Eu lutei o UFC Brasília. Ganhei nocaute no primeiro round, ganhei bônus. Só que já lutei quantas vezes em Brasília antes, no Nilson Nelson, antes do UFC. Isso. Né? Então já tinha aquela experiência. Você ganhou 2 bônus no mesmo ano, acho que foi 2020, né? 2020, eu acho que foi 2020, você teve 2 bônus, um nocaute, outro melhor luta da noite, uma coisa assim. Eu acho que eu tive 2 melhor luta da noite. No mesmo ano. E o que te motivou a... Você sempre, quando você sobe no octógono, você procura dar o seu melhor, né? Sim. E você busca o quê? Nocautear de imediato ou você... O que você pensa ali? Porque é lógico que o lutador... Sim. Pô, eu sou lutador de jiu-jitsu, então o meu objetivo é entrar numa luta e finalização. Né? Eu não vou ficar aqui, vou aqui cozinhar para ganhar uma vantagem, ganhar. Eu acho que os lutadores com excelência, eles buscam a finalização, né? Não sei se eu estou certo. Você pensa dessa forma? Eu acho que hoje, assim, eu já convivi e já tive muita conversa com vários lutadores de alto nível. O Kamaru Usman, que foi campeão da minha categoria, o Durinho, que também é da minha categoria, são 2 caras que eu já convivi muito desde lá do começo, antes dos caras estarem no UFC. Então, de perto eu acompanhei. E são caras, vamos dizer, o Durinho é mais parecido comigo. É um cara que ele vai pra dentro, ele vai pra... Durinho mesmo. É o Durinho, é o Gilbert Durinho. Ele vai pra porrada. Ele tem essa característica de acabar com as lutas. Só que assim, hoje ele é um cara de altíssimo nível e ele conseguiu, eu diria, se equilibrar, que é ser um lutador completo, que é o que? É lutar da forma mais eficiente. Sim. No fim das contas vai ser terminar com o cara, Sim. mas talvez não no primeiro minuto. Entendi. Quebrar o cara e quebrando ele aos poucos. Já o Kamaru, ele é um cara que veio pelo outro caminho. Ele era um cara que só lutava para ganhar nos pontos. Por quê? Porque era mais seguro, ele queria garantir o resultado ali, né? E ao longo do tempo, ele chegou num equilíbrio, que era um cara que faz isso, mas consegue também, quando ele começa a ver as brechas, finalizar o adversário dele, acabar com a luta. Então, eu acho que o ponto final, né, vamos dizer, é um cara completo, que vai conseguir tanto quebrar o adversário pouco a pouco, né? Só que quando a oportunidade aparecer, ele vai terminar com a luta. E na vida? Como que é isso? Na vida, eu acho que... Caraca, na vida é diferente. Na vida, eu acho que ela vai botando vários adversários no caminho, né? E eu acho que alguns
eu vejo assim, tem desafios que eu vou ter que lidar a vida inteira com eles, então é uma coisa de constância, eu vou ganhar nos pontos. Na constância. Na constância, então assim, são coisas, e isso às vezes é coisa simples, é tipo, vamos dizer, não sei, às vezes a gente tem alimentação, vamos falar alimentação, eu gosto muito de comer. Sempre gostei. Assim, eu gosto de cozinhar também. Então, a comida é uma coisa que eu gosto. Do sabor. Não é nem comer quantidade, é comer qualidade. Eu gosto de sabor. E qualidade não talvez nutritiva, mas de sabor, né? Então, às vezes, algumas coisas são saudáveis, outras coisas a gente vale botar, tipo, 2 colheres de manteiga, porque vai realçar o sabor. E isso não é, vamos dizer, o ideal, né? Então, para mim, como atleta, principalmente, eu preciso ter um equilíbrio nesse lado. E isso eu vejo que é um desafio pro resto da vida. Porque eu sempre vou estar tendo que ter consciência de que, assim, pô, eu fiz a escolha, né, de viver uma vida equilibrada, então eu posso sim comer algo de vez em quando diferente, cozinhar, fazer um preparo, ou ir num restaurante específico que eu sei que cozinha muito bem, ou que eu estou visitando um país, tem um restaurante que eu quero provar aquela comida, então eu vou, não tem problema. Mas o meu dia a dia não precisa ser assim. Meu dia a dia vai ser comida saborosa, só que saudável, diversificada, que vai, né, nutrir o meu corpo. Isso é uma batalha a longo prazo. Isso é uma batalha que eu vou ter que ter pro resto da vida. Por quê? Porque eu já fiz a escolha assim, não só por ser atleta, mas eu quero ter uma vida longeva, eu quero viver bem. Depois que eu aposentar, eu quero continuar podendo treinar, podendo praticar esporte, podendo, né, vamos dizer assim, ter uma vida ativa, né? Ter uma vida ativa. Então eu sei que isso eu vou ter que sempre ficar ali, porque tem uma parte de mim que fica falando, pô, chuta o balde, faz o que você quiser, só come as coisas boas e tudo. Então isso é uma batalha a longo prazo. Agora tem outras que vêm no curto prazo, então às vezes é um momento que você está vivendo, é um momento onde você não está entendendo e você foca toda a energia para isso, e aí você vai descobrindo e aí você supera aquilo. Aquilo está superado, acabou. Agora você vai seguir a vida. Então, a vida, ela traz as duas lutas. A luta que você vai nocautear no primeiro round e a luta que vão 5 rounds de guerra, mas no final você vai ter a satisfação de ter superado as dificuldades e dominado aquele desafio. Você falando, né, você falou, o Fábio Gabriel perguntou da vida, né? Aí você já foi trazendo alguns pontos, mas tudo linkando com isso, com a tua profissão, né, com a sua carreira. Sim. E uma coisa que o Lamparina que a gente traz, basicamente são 3 pilares, assim, né? Que é música, esporte, música no sentido de arte, né? Arte, esporte e empreendedorismo, porque são vamos dizer assim, né? Funções sociais, né? Na vida, assim, carreiras que, cara, é 24 horas. Né? O seu corpo, você saiu do treino, não sei o quê. Você continua treinando, trabalhando, porque você tem que comer bem, chegar em casa, você tem que dormir bem. O músico, ele tá ali, terminou de tocar, aí ele, pô, vou estudar mais uma coisa, ele já ouviu uma música, pô, vou treinar isso. Então, assim, a cabeça está o tempo todo pensando. E o empreendedor, então, tem empresa para acontecer, não é ali de 8 horas, sair de lá e pronto, esquece, né? Então, isso é uma das coisas que você que está seguindo, a gente está assistindo o nosso episódio, o Lamparina vai estar sempre trazendo basicamente esses 3 pontos, porque são coisas que são circulares, né? Sim. Fazem parte, né? A gente precisa, o atleta, ele precisa entender, até para gerir a própria carreira, o músico também precisa saber empreender, né? O artista também precisa se cuidar, porque senão ele não vai conseguir tocar. E também o atleta, ele precisa às vezes ouvir uma música para se concentrar, ele precisa... Eu escuto muita música. Assistir filme, né? Apreciar uma boa arte. Então é isso. Você falou uma coisa muito interessante, né, Vitor? Que a gente, na verdade, a nossa vida tem esses 3 fatores, né? Tem a música constante, porque o nosso falar também faz parte da sonorização, né? A gente fala, a gente dialoga com as pessoas. O empreendedorismo tem a ver com dinheiro, tem a ver
com a própria vida, de empreender, de ser melhor, de motivar. O esporte é uma forma de você se exercitar. Então você está praticando esporte a todo momento. Né? Sim. Então são 3 pilares assim, importantes. Né? Você tem um apelido de assassino silencioso. E por que isso? Por conta dos nocautes? Então, isso começou, foi meu primeiro empresário, o Glenn Robinson. Ele infelizmente já faleceu. Ele era o fundador e dono da Black Zillions. E ele, durante o TUF, então, eu, né, já, como eu falei, eu fui convidado para participar do TUF, representando a Black Zillions. E ele estava sempre presente, né, na casa. Ele ia lá, conversava com a gente, motivava a gente, perguntava como é que a gente estava e tudo. E eu sempre tive uma característica de ser mais reservado, né? Eu converso muito, quem é próximo de mim, assim, sabe que eu converso bastante. Só que em várias situações eu sou mais reservado. A luta é uma delas, quando a gente está assim no treino, ou quando a gente está em reunião de equipes. Eu sou um cara mais reservado, eu guardo meus pensamentos para mim. E já no meio da luta tem vários lutadores que falam muito, principalmente no TUF, traz isso muito, aflora muito isso nos caras. Então tinha muitos caras falando, não, eu vou lá, eu vou fazer isso e aquilo, eu vou ganhar assim, ou você vai ver, eu vou ganhar todas as minhas lutas. E eu já, pelo contrário, não falava muito, ficava na minha e meio que deixava mais assim, pô, vou mostrar na hora da luta, né? Lá eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Aqui fora, deixa eu treinar, deixa eu ficar na minha. Dá até menos pressão para botar nas minhas costas. Lá dentro eu faço. E aí depois do TUF, o meu empresário, ele falou, né? Tipo, ele falou, pô, você é o assassino silencioso, porque você não fala muita coisa, você fica tranquilo. Acontece. Mas quando você entra lá, você assassina os caras, né? Você, tipo, você chega e acaba com os caras. Aí, daí surgiu o apelido. Quando a gente entra no UFC, a gente preenche um formulário bem grande. É só na primeira vez que entra. Aí preenche tudo e nesse formulário tá lá o apelido. E eu deixei em branco, porque eu não tinha apelido. Aí eu entreguei pro meu empresário, né? Eu já tinha assinado, entreguei pro meu empresário. E ele ia mandar, né, pro UFC. Aí ele foi lá, sem eu saber, e acrescentou o apelido. E botou, ele falou, não, vou botar um apelido. E eu sou até grato, né, por isso até hoje, porque realmente eu acho que combinou, a galera gostou, né, então foi positivo, né, pra minha carreira. Infelizmente ele já faleceu, mas sou muito grato que ele que me colocou no UFC, me gerenciou por muito tempo. É igual aqueles cachorro silenciosos, né? Quando você mais perigosos, você late na hora mesmo e foge. Você enfrentou caras assim muito fortes, né, mas o Brian Barberena, né? Sim. Pra você foi o mais difícil na carreira? Eu acho que sim. Eu acho que pra mim é minha luta favorita até hoje, porque foi uma luta onde misturou várias coisas. Então, primeiro que tudo, foi uma luta na trocação. É o que eu amo, assim. Eu gosto muito do chão, né? Eu treino muita luta livre, sou faixa preta de luta livre, faixa preta de jiu-jitsu também. Então eu gosto muito de chão, mas foi igual café. Eu comecei a beber café com 22 anos. Foi um gosto adquirido, né? O jiu-jitsu é isso. Eu comecei a treinar, eu não entendia, não sabia, não era bom. Mas com o tempo eu fui aprendendo, fui gostando. Agora, a trocação é o que eu faço desde 4 anos de idade, né? Sem saber, né? Minha mãe botou ele no karatê, é a trocação, então aquilo eu amo. Então, essa luta com Barberena teve isso. Foi 3 rounds de luta em pé, né? Que a gente trocou porrada. E foi a primeira luta em que eu tomei um knockdown. Então, no primeiro round, ele me acertou uma mão, um direto de esquerda, e eu caí. E ali foi a primeira vez que eu... E eu lembro assim, eu sei que era um knockdown porque eu tava em pé, e do nada eu tava sentado. O que aconteceu no meio não tá na minha cabeça, some. Então assim, ali eu entendi, caraca, eu tomei um knockdown. Porque eu não lembro onde que eu tava antes, eu não tava aqui, do nada tô sentado. E aí acabou o round, e eu tava indo muito bem ali no primeiro round, e isso aconteceu, foi uma reviravolta. No que a gente caiu pro chão, eu consegui pegar as costas dele e encaixar um mata-leão. Só que não tava bem encaixado. Só que como eu tinha tomado knockdown, eu tava na urgência de acabar com a luta, eu usei toda a minha força. Então eu fiquei 1 minuto fazendo muita força. Você sabe, os braços fritam. Então eu cheguei no corner ali, entre o primeiro e o segundo round, tipo morto. E uma coisa que eu faço no intervalo é ficar em pé. Só que nessa vez eu sentei. Então eu sentei no banco assim,
E eu pensei, caraca, tipo, já era, eu morri. Morri no gás, o que eu vou fazer? Só que no que eu pensei isso, já veio uma voz, e a gente chama isso eu e minha psicóloga, a gente tem um termo que é o diálogo interior. Então a gente tem o diálogo interior instrutivo, o diálogo interior positivo, que eles vêm para, às vezes, te tirar de um momento que você está entrando numa situação que vai ser negativa. E aí veio na hora o diálogo interior positivo, né? Que eu tava ali mesmo e falou, fica em pé. Aí eu já, tipo, vou ficar em pé. Aí eu fiquei em pé, botei a mão na grade, aí os treinadores botando gelo. Tava o Durinho, o Daniel e o Henry no meu corner, então eles botaram gelo, tudo assim. E aí eu já pensando, e nesse momento eu pensei assim, para ser campeão, não vai ser fácil. A luta vai ser dura, vai ser um desafio. Então essa luta agora, eu não sei quão difícil ela vai ficar, mas ela é um caminho para eu ser campeão. Então ali meio que já centrei minha cabeça para tipo, o que vier, eu tenho que superar. Aí começou o segundo round, eu tava morto, os braços cansados, eu falei, vou mexer o primeiro minuto. E meus treinadores queriam muito que eu chutasse, porque eu treinei muito isso. E chute era uma coisa que era muito efetiva contra o Barbarena, porém é uma coisa que cansa muito. E eu tava cansado. Então eu falei assim, eu não vou chutar. Eu vou boxear porque minha mão tava entrando, ele resiste muito, mas assim, uma hora o cara vai cair. Eu acreditei que uma hora o cara ia cair. Aí, beleza, ele começou jogando muita mão, eu defendendo. Quando deu mais ou menos 2 minutos já do segundo round, eu recuperei, comecei a jogar a mão de novo nele, e aí virou aquela guerra. Pá, os dois caras jogando mão, jogando cotovelo, a gente tava no clinch, ele jogava muito cotovelo. Aí no finalzinho do segundo round eu dei uma joelhada e dei um knockdown nele, então aí eu já tinha dado uma... Pô, caraca, agora vamos. E aí fomos pro terceiro round. Nesse momento a luta tava 1-1. Fomos pro terceiro round. Ele tava um pouquinho melhor que eu fisicamente. Porque eu acho que eu gastei muita força ali no chão no primeiro round. Exato, então meus braços estavam cansados. Terceiro round começou, mesma coisa, pegando fogo, só que ele com mais volume. Então eu conectando os golpes mais fortes e ele com um volume mais alto, conectando muito mais que eu. E foi indo, eu sangrando já com vários cortes. Ele... Não sei o que acontece com a cara dele, o cara não corta. Então, mas o cara tava também assim, sofrido, tudo. E aí no finalzinho, eu acredito que eu tava perdendo essa luta. Então, nos pontos, eu tava perdendo a luta. Mas aí faltava 30 segundos, mais ou menos, os caras gritaram, 30 segundos, bora, agora tem que ir com tudo. Aí eu acertei um upper. No que eu acertei o upper, eu vi que ele deu uma tonteada. Aí eu falei, vou apertar o passo. Aí fui indo pra frente, eles batem um negocinho quando falta 10 segundos. Bateu 10 segundos. Nisso ele jogou um cruzado, eu consegui puxar a cabeça, sair do cruzado e acertar um direto. Acertei o direto, ele meio que tonteou. Eu peguei no clinch, dei 2 joelhadas, ele caiu. Aí eu continuei batendo, acabou a luta. Faltava 6 segundos pra acabar. Nossa, 6 segundos. Eu acho que se a luta acabasse, pode ser que ele ia vencer a luta. Se não tem aquele knockdown e eu não acabo com a luta, talvez eu ia perder a luta. Mas eu até o final acreditei. Então assim, ali eu acho que todos esses fatores fazem ser a minha luta preferida, porque foi muita superação, muita coisa que eu aprendi. Eu ultrapassei um limite e muito assim, o que eu acreditava que eu era capaz. Então acho que ali realmente foi uma luta que me elevou ali. Vicente, eu vou fazer algumas perguntas para você, o Lamparina, bem claro e bem objetivo, para poder entender um pouco. Pergunta e você responde. Sim. Sonho. Cara, não influenciar, eu vou falar assim, ser um exemplo. Peso por peso do UFC, quem? Ou do mundo? Caraca, vou botar John Jones. John Jones. Inspiração. Shogun e Ayrton Senna. Ser feliz. Realizar tudo que você acredita. Planos para este ano de 2023. Vicente Luque. Chegar no top 1 da categoria. O que é persistência para você? Persistência é levantar quantas vezes forem necessárias, independente do que acontecer. Excelente. Boa. Vicente
Cata Preta Luke, 31 anos de idade, lutador do UFC, top 10 do UFC, da meio leve. Meio médio. Um casca grossíssima. Assassino silencioso, o seu apelido aí. Quem conhece e segue as lutas dele aí. Vai ser o nome do episódio. Vai ser muito bom. Assassino silencioso. Pronto, é bom que chama público, né? É muito bom estar aqui com você. Conversamos com um assassino silencioso. Hoje em dia, né? Ele falou, não ficou em silêncio. Muito bom, suas considerações. Não, pra mim foi muito bom. Acho que eu adoro esse formato de podcast, pra mim é o melhor. E pra tudo, assim, eu acho que dá pra gente conversar e compartilhar muito do que das coisas, da experiência. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho pra compartilhar. Cada um vive, mesmo que a gente viva, vamos dizer, a mesma coisa, você faz parte da luta também. Cada um vive de um ponto de vista diferente. Então, todo mundo pode aprender com todo mundo, né? Eu acho que isso a arte marcial coloca muito. O faixa preta, ele sempre aprende dando aula pro faixa branca, o azul, os menininhos que estão começando. Então, não é só uma via de mão única, né? Mão dupla, os dois aprendem. Tanto o que está começando do que já sabe, como o que já sabe está aprendendo ou relembrando coisas que já se perdeu ao longo do caminho. E eu acho que isso daqui cria isso, né? A gente vai aprendendo um com o outro, eu vou compartilhando, vou até lembrando de coisas que eu não lembrava porque eu não pensei nisso. Então, muito bom. Nós que agradecemos aqui esse episódio. A gente fala, né, Vitor, que o Lamparina, ele tá num processo, né, de início, de bebê, vamos dizer assim, né? Vai fazer um ano em setembro ainda, mas já temos 28 episódios, temos um grande número de visualizações. Nós estamos nas plataformas no YouTube, no Spotify, alguns recortes nossos no Instagram, você segue aí no Instagram também para ver esses recortes. E você também tem rede social, as pessoas podem te procurar lá? Tenho, ou procura Vicente Luke ou Luke Vicente. Então, Instagram e YouTube, agora eu tô com o canal de YouTube também, então vai lá ver, conferir. Luke Vicente. Então, meu sobrenome primeiro e Vicente depois. E vai me achar. E é isso. Silence Assassin. Isso aí. Viu no inglês? Cara, boa. É isso aí, meu amigo. Grato aí pela oportunidade. Vitor Mesquita. Quero agradecer também a oportunidade. Foi um bate-papo muito bom. Totalmente dentro do que a gente gosta de falar aqui, né? Trazer. Acho que foi um episódio relevante, né? Para o nosso público. E espero que a gente possa se encontrar novamente em outras oportunidades. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, comenta aqui o que você achou do Assassino Silencioso. Qual foi o ponto principal desse episódio? Comenta aqui, compartilhe com seus amigos e a gente se vê nos próximos episódios. Lembrando também nossos grandes parceiros aí, né? Max Food, Market Club e também 61 Imóveis. Então, curte aí, Lamparina Podcast com você. Abraço a todos. Boa. Valeu.